Capítulo 10. Introdução ao Data Warehouse. Nossa agenda cobre Introdução ao Data Warehouse, características do Data Warehouse, ETL, extrair, transformar e carregar, inteligência nos negócios, BI, Data Lake, lago de dados e armazéns de dados em nuvem. Introdução ao Data Warehouse. Empresas geram dados estruturados em grandes volumes que precisam ser armazenados com segurança para uso diário. Data warehouses são repositórios, armazéns de dados empresariais consolidados, tratados com níveis de segurança absolutos para garantir a integridade do negócio e sua operação. Data warehouse permite a integração dos dados corporativos distribuídos pelos nós da rede, capturando, armazenando dados e os tornando acessíveis aos usuários de níveis decisórios. As Data Warehouse possuem alto custo operacional, com hardware e software confiáveis e são administradas por profissionais especializados em tecnologia, como especialistas em banco de dados, governança de TI, administradores de redes e gerentes de sistemas corporativos. Introdução ao Data Warehouse. Data Warehouse são repositórios, armazéns de dados empresariais consolidados, tratados com níveis de segurança absolutos para garantir a integridade do negócio e sua operação. Data Warehouse permite a integração dos dados corporativos distribuídos pelos nós da rede, capturando, armazenando dados e os tornando acessíveis aos usuários de níveis decisórios. As Data Warehouse possuem alto custo operacional, com hardware e software confiáveis e são administrados por profissionais especializados em tecnologia, como especialistas em banco de dados, governança de TI, administradores de redes e gerentes de sistemas corporativos. Características do Data Warehouse. Fornecer suporte à tomada de decisões, principalmente as gerenciais, disponibilizar dados relevantes, consolidados, completos, consistentes e de qualidade, dar suporte à análise de dados do passado, histórico dos anos anteriores, para uma projeção do futuro da empresa, normatização e padronização dos dados, facilitar acesso aos dados com interfaces de alto nível que ofereçam segurança associada a cada tipo de pesquisa, evitar a volatilidade dos dados, não permitindo alterações, filtrando e limpando os dados antes de serem armazenados. Algumas curiosidades. As 4 principais características dos Data Warehouses são ter os dados integrados, orientados por temas, sem volatilidade e com histórico temporais para acesso. 2 operações principais são efetuadas no Data Warehouse. A primeira é a transação de manutenção, onde o objetivo é a carga, transformação e consolidação dos dados, ETL. A segunda é relacionada à leitura dos dados para a geração de relatórios para a tomada das decisões. ETL, extrair, transformar, carregar. Antes dos dados serem armazenados de forma consolidada, eles passam por um processo de extração, filtragem, padronização e integração com os demais dados existentes. Este processo é chamado de ETL, Extract, Transform, Load, extrair, transformar e carregar. A maior parte das fontes de dados são provenientes de bancos de dados, mas ETL precisa extrair dados dos mais diversas fontes, ler arquivos em diferentes formatos, manter a qualidade e os padrões, organizá-los para serem utilizados posteriormente e preparar um formato final de apresentação para os usuários e desenvolvedores poderem avaliá-los para a tomada de decisão. ETL etapa 1, extrair os dados. A primeira etapa consiste em extrair ou capturar dados das fontes geradoras, como banco de dados, planilhas, ERP, CRMs e outros sistemas transacionais em execução nos departamentos e áreas afins da empresa. Antes do advento de Big Data, os dados eram extraídos de fontes estruturadas, provenientes de bancos de dados relacionais, onde ocorre a maior parte das transações e operações empresariais. Dados não estruturados passaram a ser extraídos para atender projetos de Big Data e ciência de dados, aumentando a complexidade das operações no Data Warehouse. ETL. Segunda etapa. Transformação dos dados. Com os dados carregados de suas fontes, é necessário avaliá-los e transformá-los, aplicando regras de negócio, realizando limpeza para campos sem significado ou vazios, filtrando os dados mais relevantes, reorganizando as estruturas de dados segundo os padrões sistêmicos e os tornando confiáveis. São cuidados especiais que devem ser tomados para que os dados se tornem reais, verdadeiros e prontos para uso futuro.
ETL. Etapa 3. Carregar os dados. A terceira etapa consiste em carregar os dados extraídos e transformados para dentro do Data Warehouse, garantindo a sua qualidade, que denominamos de consolidação dos dados. Processos de ETL são também empregados em vários outros momentos dentro da empresa, em departamentos que buscam os dados para filtrá-los e transformá-los para posterior análise. Algumas curiosidades. Os maiores problemas da transformação dos dados estão relacionados ao fato de que procedem de diversas fontes e muitas vezes sem normatização. As origens dos dados normalmente provêm de diferentes fontes, tais como sistemas transacionais, planilhas, arquivos e texto, dados de mainframe, entre outros. Na obtenção dos dados podem surgir lixos e inconsistências. Por exemplo, um CPF pode ter sido digitado errado, desde que o sistema aceite e não faça uma consistência. Inteligência nos negócios, BI. A principal finalidade da existência do Data Warehouse é fornecer suporte para as decisões de usuários finais, tais como gerentes, administradores e analistas de negócio. As atividades desenvolvidas por estes usuários especializados são conhecidas como Business Intelligence ou inteligência nos negócios. BI são técnicas, métodos, ferramentas e tecnologias disponíveis para usuários analisar dados procedentes da Data Warehouse e servirão aos processos decisórios da empresa. Analista de BI. Analistas de inteligência nos negócios são profissionais dedicados aos métodos de BI, especializados em arquiteturas, banco de dados, aplicações e metodologias para realizar a análise de dados. Eles não são os únicos que usam BI, pois outros usuários departamentais precisam também do acesso às informações para níveis decisórios. Como a análise de dados vem ganhando cada vez mais importância nos processos decisórios, o principal benefício de BI seria a capacidade de fornecer informações objetivas e precisas, dando suporte para as decisões empresariais aos usuários não especializados. Data Lake, ou lago de dados. Data Warehouse é ótima para Business Intelligence, análise de dados estruturados e consolidados, mas não um bom modelo para Big Data, que transforma dados brutos gerados na fonte em diferentes tipos e formatos para a geração de insights. Big Data necessita da criação de novos modelos e estratégias de armazenamento que Data Warehouse ainda não consegue fornecer. Um novo conceito chamado de Data Lake, lago de dados, surgiu para se contrapor ao de Data Warehouse, considerado até então o ponto único de armazenamento dos dados. Data Lake não substitui as plataformas de BI existentes, mas agregam valor com novas descobertas e insights. Data Lake, lago de dados. Data Lake é um conceito e não uma tecnologia. É uma estratégia para armazenamento de dados, sendo Hadoop a tecnologia mais utilizada para criar lago de dados. A ideia é ter repositórios de dados brutos dentro da empresa, que estejam disponíveis a qualquer pessoa que precise fazer análise sobre eles, em especial os cientistas de dados. O conceito de repositório central com baixo custo, armazenando todos os tipos de dados, sem qualquer processamento ou governança, pode ser um sonho ou um pesadelo, mas já existem empresas desenvolvendo serviços nessa direção. Data lakes são preparados para o consumo de dados. Data scientists podem montar os seus próprios esquemas de dados, coletando, importando e processando dados para análise. Data lake é um termo recente, criado por James Dixon, para resolver um componente importante de Big Data, os chamados dados brutos armazenados para posterior análise. Data Lake pode acabar com os silos de dados, que são grupos isolados de dados em departamentos, na forma de dados brutos que ainda não foram processados ou analisados. Uma arquitetura de Data Lake com Hadoop corresponde a uma instalação de Hadoop com vários clusters, coletando e armazenando dados brutos em HDFS para posterior análise de dados. Data Warehouse em nuvem. A computação de nuvem passou a oferecer uma nova abordagem com facilidades para montar uma Data Warehouse, licenciar produtos, alocar recursos por demanda e principalmente reduzir os custos. A computação de nuvem pode reduzir os custos em economia de escala e permitir que pequenas e médias empresas possam também criar os seus Data Warehouse ou os Data Lake, estando em melhores condições de competir com as grandes instituições. Algumas curiosidades. Amazon Redshift fornece serviços de hospedagem e plataforma para criar, operar e escalar Data Warehouse.
Os serviços em nuvem para Data Warehouse envolvem vários níveis de suporte, tais como infraestrutura, plataforma e software como serviços. Encerramos aqui o capítulo 10. Vamos em frente.